Olá, concurseiro, concurseira, chegamos para mais um encontro e eu separei para você hoje o seguinte tema: o pai dos BRICS prevê o futuro da economia. Por que eu separei esse título? Você deve ter acompanhado esta semana que antecedeu a Páscoa, inúmeras notícias em todos os jornais, revistas, na TV, o encontro dos BRICS em Durban, África do Sul. Pensando nisso, eu resolvi fazer ao contrário. Vamos entender de onde surgiram os BRICS, quem foi a pessoa que primeiro idealizou. E a partir disso, nós desenvolveremos nossa ideia, tá certo? Vamos lá. Quem pensou pela primeira vez o termo BRICS chama-se Jim O'Neill, ok? Esta foi a primeira pessoa que teve essa visualização. E quem é ele? Bom, vamos lá. Para explicar melhor todo esse desenvolvimento, eu vou falar de uma entrevista que ele concedeu ao The Wall Street Journal, ok? E Jim O'Neill, ele está prestes a se aposentar e ele é conselheiro do Goldman Sachs, uma instituição importantíssima que tem grande influência em todo o planeta quando se fala em economia, quando se fala em mercado financeiro. Reafirmando então, Jim O'Neill foi a primeira pessoa que percebeu há mais de 10 anos o potencial de 4 países, ok? Primeiramente, que estavam sendo ignorados pelo mundo financeiro. Vamos lá. Brasil, Rússia, Índia e China. Primeiramente, surge o termo aí BRIC, sem o S, que posteriormente será incluído e daí vai virar BRICS e, portanto, a partir de agora eu vou falar como se fosse no plural, mas não é plural. O BRICS, aí o S está relacionado à África do Sul, para nós fica África do Sul, mas em inglês fica South Africa, por isso que o S vem em primeiro lugar. Então, insere-se África na sequência e onde aconteceu na semana que antecedeu a Páscoa de 2013, a reunião para que eles pudessem se organizar, fazerem planejamento em relação a este bloco. Qual é o mérito de O'Neill? Ele teve a capacidade de ver com antecedência uma nova tendência no poder econômico global, que se inclina para longe dos grandes países desenvolvidos. A exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Japão e Itália. Nessa entrevista, O'Neill ofereceu algumas novas previsões. Vamos a elas e você deve tomar nota. Segundo O'Neill, que tem a seguinte perspectiva do crescimento global nesta década. Ele crê que o PIB mundial, veja só, entre 2011 e 2020 será maior do que em cada uma das 3 últimas décadas. Isso graças aos BRICS, ok? Importante você tomar nota nesse ponto. Tomara que ele esteja certo. Segundo ele, a China tem a capacidade de criar uma nova Espanha por ano. Vou repetir para que você pense nisso. Veja, só o país China, em cada ano, cria, do ponto de vista econômico, uma nova Espanha. Um exemplo que ele cita, concurseiro, concurseira, em 2011, em apenas um ano, o aumento do PIB em dólar nos 4 países do BRIC foi equivalente a toda a economia da Itália. Outro ponto que serve de comparação para que nós possamos mensurar o que é isso. Em 2015, o PIB agregado dos países dos BRICS provavelmente, e mesmo que não aconteça, é um grande avanço, mesmo que só se aproxime, será igual a dos Estados Unidos. E esta é uma previsão fantástica, bastante corajosa. Repito, mesmo que ele não seja igual, mas se aproximando, já vai mudar completamente a configuração econômica de nosso planeta.
Individualizando cada país dos BRICS, vamos lá. O'Neill disse o seguinte: o crescimento da China vai desacelerar dos 10% anuais para 7%. Você vai me dizer, só 3 pontos percentuais não é nada. É bastante quando nós pensamos em números absolutos, mas mesmo assim, 7% é um valor bastante grande. E a Índia pode crescer mais de 10% ao ano. Ou seja, a Índia vai assumir o papel que a China desenvolveu nos últimos anos. De qualquer maneira, vai ser um volume muito gigante para todo o planeta. Ele entende que o Brasil também, tome nota aí, vai crescer 5%. Tomara, torcemos muito para isso. E a Rússia, 4%. Se acontecer, vai atingir a sua previsão de, em pouco tempo, igualarmos o PIB dos Estados Unidos. Seu otimismo é maior em relação à Índia, porque ela tem maior potencial de crescimento dentro do grupo nesta década. Ele estabelece uma relação importante com a situação demográfica favorável. Isso porque a taxa de natalidade na Índia ainda é muito alta. E você deve ter notado que por causa de previsões como essa, onde O'Neill sempre coloca a questão demográfica a ser considerada, coisa que os economistas antigamente esqueciam, sempre ficava de lado, nunca se pensava qual o número, qual a taxa de natalidade, qual a taxa de mortalidade, população jovem, população adulta. Ele ajudou a despertar este ponto para ser analisado. Ele afirma também que em 20 anos o crescimento da população trabalhadora da Índia pode ser maior que o total de pessoas que trabalham hoje nos Estados Unidos. Isso significa o quê? Um mercado que produz muita mão de obra. Lembrando que a Índia vem investindo de maneira muito pesada em educação, mandando pessoas para fora do país para estudarem e depois essas pessoas regressam multiplicando o conhecimento. Bom, para tudo isso se concretizar, ele faz uma ressalva bastante importante. A Índia precisa fazer reformas, a começar por adotar uma política de receber investimentos diretos, que até então ela é resistente. Acontecendo isso, recebendo os investimentos diretos, a Índia conseguirá dar o salto previsto. O'Neill diz que a Rússia vai estar atrás em relação aos outros blocos do BRIC. Por quê? Sua situação demográfica é desfavorável, é mais fraca. A Rússia não tem um crescimento demográfico tão grande quanto a própria China e a Índia. E até o mesmo Brasil. Lembrando que a Rússia tem um território gigante, tá certo? Atingindo diversos fusos horários, por exemplo, numa área bastante fria e não desenvolveu a sua indústria, a não ser a bélica e a aeroespacial. Ela tem que dar um salto ainda para que ela consiga transferir essa tecnologia de ponta da indústria bélica e da indústria aeroespacial para questões mais práticas do nosso dia a dia, por exemplo, cozinha, automóveis, tecnologia como computadores, tablets, telefones e assim por diante. Outro ponto importante é que ela é dependente, no caso da Rússia, da exploração de combustíveis fósseis. Esse é um problema sério. Qualquer país que dependa de matéria-prima tem problemas. Lá na frente a gente vai trabalhar com um vídeo que fala deste ponto. O'Neill acredita então que o superciclo dessa commodity, o petróleo, esteja chegando ao fim. Segundo O'Neill, outro risco para o crescimento dos BRICS é a possibilidade de o governo chinês não conseguir controlar uma mudança, ou melhor, impor uma mudança ao estilo chinês para a democracia. É importante que a China avance nesse ponto.
Há pouco tempo você sabe que nós tivemos eleição neste país, e uma eleição que ao nosso ponto de vista, ao nosso conceito de democracia é bastante duvidosa e precisa ser repensado. Então, se as lideranças chinesas não tiverem esta habilidade, a China pode sofrer consequências graves em relação a isso. Parte dessas ideias de O'Neill estão de acordo, olha que interessante, com o relatório da ONU divulgado depois de sua entrevista. Abre aspas. Em 2050, Brasil, China e Índia terão 40% da produção mundial, diz ONU. Fecha aspas aí, ok? Anote isso, concurseira, concurseiro. O documento destaca que, pela primeira vez nos últimos 150 anos, o produto combinado das economias chinesas, brasileiras e indiana é aproximadamente igual ao PIB combinado das potências industriais, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Muito interessante essa relação e vale para que você tenha um panorama global do mercado financeiro. Lembre-se também que, após uma década, a China troca a direção do país, tá certo? O Congresso Nacional do Povo da China confirmou no final da primeira quinzena de março a nomeação de Li Qiang para o cargo de primeiro-ministro do país, sucedendo Wen Jiabao. Até para a gente se acostumar com esses nomes chineses, mas logo logo ele entra na nossa cabeça. Acredita-se que a tendência chinesa é para o aumento do consumo neste país, que vem a ganhar cada vez mais força. Lembre-se que a China tem o maior potencial de consumo do planeta quando nós pensamos do ponto de vista individual, os mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que ali existem. Concurseira, concurseiro, se realmente isso acontecer, isso deve vir a reboque de uma melhora das relações entre a potência que é os Estados Unidos e a China. Isso porque os Estados Unidos poderão vender mais para a China, invertendo o processo, invertendo o atual momento, e que para os Estados Unidos é muito ruim. E eles vêm tentando conseguir fazer com que os chineses comprem mais os seus produtos. A partir deste acontecimento, os Estados Unidos passarão então a ver a China não mais como uma ameaça, mas sim como um aliado, um local onde eles terão mais oportunidades de negócio. Uma relação que Jim O'Neill estabelece é que você deve tomar nota muito importante. Nesta década, olha só, os Estados Unidos estão se tornando mais parecidos com a China e a China mais parecido com os Estados Unidos. Isso é claro do ponto de vista de comércio, do ponto de vista de ação do Estado em relação à economia. Você deve prestar atenção neste ponto. Outra previsão importantíssima que você deve tomar nota para que possamos enxergar um cenário futuro. A Europa vai sair da crise e o seu potencial de crescimento é de em torno de 1,5% a 2% nesta década. Para o volume de dinheiro que a Europa movimenta, esse percentual não é pouco não. Em números absolutos é um valor muito grande e tomara que O'Neill esteja certo. Para finalizar a sua entrevista, as suas ideias, O'Neill diz que não quer ser conhecido como o Senhor Sigla. Já disseram recentemente que ele criou um novo termo, uma nova sigla aí que chama-se MIST. Em inglês, neblina. E esse MIST é interessante, você vai ainda ouvir falar muito nessa sigla que também é atribuída a ele. Vamos lá. Pensando no MIST, México, Indonésia, Coreia do Sul e
Turquia. A Turquia, principalmente, vem despertando grande interesse mundial, não é só por causa da novela, é só você prestar atenção no filme, por exemplo, 007, que mostra esse cenário bastante aos nossos olhos, bastante exótico aos nossos olhos, mas que ela está no importante entroncamento comercial do mundo e vem ganhando cada vez mais força. Então, concurseiro, concurseira, é interessante que nós sempre saibamos de onde surgem os termos, de onde surgem as palavras. Jim O'Neill, grande diretor da Goldman Sachs, e assim surgirão outros. Nós vamos perceber que siglas novas vão aparecer e não vamos ler sempre no jornal ou ouvir como se fosse alguma coisa dada. Se interesse, vá atrás, questione, procure, tá certo? Agora eu separei para vocês uma questão que nos ajuda a entender como que uma banca pode criar uma pergunta para a sua prova em relação ao tema. Acompanhem o enunciado, veja lá. Para a analista, a ascensão dos BRICS é inevitável, mas imprevisível. Não se sabe se o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecido pela sigla BRICS, é uma associação coesa ou um grupo informal, mas é certo que este bloco aponta para uma mudança na estrutura de poder mundial que deverá ocorrer nas próximas décadas. Ainda não sabemos ao certo a verdadeira natureza dos BRICS. É imprevisível, mas o que temos é a ascensão de um grupo de atores que agirá conjuntamente em diferentes ocasiões, como já fizeram em Londres, na reunião do G20. Este grupo indica uma transferência de poder e de dinheiro dos velhos países desenvolvidos para as novas nações emergentes, afirma Roet. Veja que este é um texto retirado da Folha de São Paulo, de 16/6/2009. Tem adaptações, é claro, e textos semelhantes poderão vir para a questão. Considerando as informações contidas no texto e a estrutura de uma nova ordem econômica e política mundial, pode-se afirmar que: assertiva A. O novo bloco, denominado BRICS, constitui-se nos mesmos moldes e com os mesmos objetivos dos demais blocos econômicos já existentes, tais como NAFTA, União Europeia, Mercosul e ALCA. Ou é fácil você refutar esse texto. Por quê? Não é nos mesmos moldes. Até então, nem se cogita, nem se pensou, por exemplo, em ter moeda única. Então, abandone a letra A e vamos para a letra B. Olha o que diz o seu texto. Os países desenvolvidos ainda dominam o poder político e econômico mundial. No entanto, atualmente já existem nações emergentes despontando neste cenário e que podem mudar a estrutura do poder mundial futuramente. Verdade isso, concurseira, concurseiro. É só notar que a China, em pouco tempo, deu um salto que até surpreendeu ao aparecer em segundo lugar como o maior PIB do planeta, o segundo maior PIB. Vamos analisar agora o que diz a letra C. Já entendemos que a correta é a B, mas vamos ver o que existe nessa daí para podermos aprender mais. O poder político e econômico mundial, na atualidade, está totalmente centralizado nos países desenvolvidos, o que impossibilita a ascensão política e econômica dos países periféricos, principalmente da América Latina e África. Não é verdade? Anotar pela reunião dos BRICS em Durban, agora no final do mês de março, um pouquinho antes da Páscoa. Não está mais centralizado. Agora começa a acontecer uma multipolaridade, vários blocos econômicos emergindo e querendo disputar uma fatia no mercado financeiro. Assertiva D.
O bloco denominado BRICS destaca-se pelo fato de constituir-se por países que conseguiram resolver seus problemas econômicos e sociais, tornando-se países ricos e centrais. O que existe de errado aí? Os BRICS conseguiram mostrar o seu poder econômico, que eles têm potencial, mas não resolveram os seus problemas sociais. Ainda são países com grandes desigualdades, tanto o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. As desigualdades nesses países é muito grande. A diferença entre os ricos e os pobres ainda são abissais. Vamos para a última, a letra E. Olha o que diz aí. O conjunto de países que constitui o BRICS caracteriza-se por altos índices de desenvolvimento humano e equilibrada distribuição de renda, daí a sua emergência no cenário político mundial. Se você acompanhou também no mês de março a questão da divulgação da ONU, onde que mostra a posição do Brasil no cenário mundial. Acho que você percebeu que nós estamos perto do número 90, porque ainda a desigualdade é muito grande. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, nesses países é abissal, como falei anteriormente. Essa também está errada. Confirmando a resposta, a letra B. Concurseiro, concurseira, termino aqui esse encontro reafirmando que você sempre deve buscar a origem dos conceitos que aparecem. Sempre questione isso, vale a pena. Me despeço aqui, claro, desejando a você boa prova e bons estudos.